Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Eu continuo aqui diante da Capela do Santíssimo e a gente diz para ele graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus, Mãe dos homens, continue a interceder. Ou melhor, ela está sempre a interceder. Que eu e você e eu, todos nós, possamos querer a sua materna intercessão. Que possamos desejá-la, que possamos querê-la. Com certeza, nada perdemos dessa sua materna intercessão, dessa filiação tão especial, tão cara que é para cada um de nós. Estou aqui com uma carta encíclica de João Paulo II, que fala sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, né? O valor, carta encíclica de João Paulo II sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Queridos, são documentos de suma importância para todos nós. É o Evangelho da vida, o Evangelho da vida, certo? E quando eu estava meditando e elaborando essas reflexões sobre Santíssima Trindade, eu tenho adentrado, eu tenho mastigado, ruminado esse material, esses documentos. Documentos, alguns próximos de nós, né? Como esses aqui de João Paulo II, e outro, Bento XVI, Papa Francisco, e por aí vai. E outros bem mais antigos. Então, é uma riqueza insondável. A igreja só pode ser mesmo do tamanho da Santíssima Trindade. Bem, a camisa é do meu avô. Né? Depois que o meu avô morreu, né, a minha avó guardou essa camisa para mim. Muitos anos se vão passando e ela está aqui zeradinha, é novinha, né? Uma calça jeans, normal como tantas outras, e a camisa. Né? Fica guardadinha, e hoje eu lembrei bastante do meu avô, um cabra macho, aqueles cabra bem. Meu avô passava 3, 4 dias no mangue, né? No mangue, tirando o caranguejo. Ele com alguns dos meus tios iam 3, 4 dias, às vezes uma semana, para não perder a maré. Então era longe o local, eles iam na embarcação, ancoravam. E claro, eles faziam aquela tendazinha lá no meio do mato, em algum local, para dormir, né? É onde faziam as refeições, mas estavam ali. E iam levando os caranguejos para a embarcação, e quando terminava aquele ciclo, né? Iam à cidade para vender os caranguejos, empaneiravam tudo aquilo, ou faziam aquelas pencas, aquelas fiadas, né, de caranguejo, e para ir vender. Aí comprava a mercadoria, o que estava faltando para dentro de casa, e depois começava tudo de novo, Um homem que... E hoje eu lembrei muito do meu avô, né? Homem que trabalhava na roça, né? Um grande líder foi o meu avô. Por sinal, quando eu fui ser pastor na cidade de Colares, o meu vizinho, por nome Marambaia, apelido Marambaia, era o prefeito da cidade. Uma pessoa que, meu Deus, uma figuraça. O meu primeiro vizinho era o prefeito. E um dia a gente conversando por lá, conversa vai, conversa vem, ele disse assim, eu contei para ele que eu era neto do Didi. O meu avô era conhecido como Didi e tinha o apelido de São Pedro, né? Toda a época de São Pedro ele fazia uma festividade muito, muito grande lá. Tinha um apelido de São Pedro, mas era conhecido por Didi. E eu falei para ele que era neto do Didi. Disse, o quê, vizinho? O senhor é neto do Didi?
Ele disse, meu Deus, não estou acreditando, não estou acreditando. O meu avô, ele construiu uma embarcação, um barco grande, e encheu de mercadoria e levou para o alto mar e ancorou aquela embarcação no alto mar. E os pescadores, as pessoas que estavam em alto mar, iam até ele, atracavam as embarcações ao lado da dele para comprar mercadoria. Comprava o café, comprava o querosene, comprava o cigarro, comprava bebida, comprava o arroz, comprava o feijão e por aí ia. O meu avô levava praticamente de tudo naquela embarcação para vender. Então, há momentos, parece-me que tem até uma foto, não sei por onde está essa foto, que tinha quase 50 embarcações presas à embarcação central. Era conhecida como a chata. Era uma embarcação larga, né, que ele fez, e encheu de mercadoria. Então eram muitas embarcações que estavam ancoradas ao lado da dele, que estavam fazendo compras. E ele fazia aquela travessia constantemente, pilotando aquela embarcação. E esse prefeito Marambaia, que ele tinha barco naquela época, ele disse, eu comprei muito com seu avô. Aquilo era um amigo, um homem que, meu Deus do céu. E aí que a gente ficou mais amigo. Aquele homem foi a mão de Deus na minha vida naquele lugar. Muitas pessoas sabem a história daquela igreja, como é que estava, uma obra escandalizada, e eu fui para lá. Por sinal, na frente da casa do prefeito tinha um buraco que não tinha mais tamanho. E eu disse assim, mas prefeito, bora ajeitar esse buraco. Ele disse, vizinho, pare com isso. Ele disse, se eu ajeitar isso aqui, o povo vai dizer que eu estou roubando o dinheiro da prefeitura, ainda mais se eu botar os funcionários da prefeitura para fazer. Eu disse, faz o seguinte, mande para cá uns caminhões de aterro e deixe comigo que eu vou acertar esse negócio para o senhor. Vizinho, eu digo, faça isso, vizinho. Se aveste não. E ele, muito reticentemente, com medo do que as pessoas iriam falar, foi jogando lá 2 caminhões de aterro, foram bem uns 10 caminhões de aterro. Era um negócio horrível na frente da casa do prefeito. Cidade pequena, e eu fui para lá com enxada, fiz um soquete, aqueles batedores assim, eu fui trabalhar. E ajeitei aquilo, depois ele foi pedir para ele trazer pedra, cimento, e fiz um calçadão lá. Aí que aquele homem ficou muito mais meu amigo, né? Muito mais meu amigo. Teve uma época na cidade de Colares que não tinha pão. Um testemunho interessante. A esposa do prefeito diziam que era a pior praga daquele lugar. Parece que Neuza, o nome dela, não estou lembrando, muitos anos se vão passando, né? Diziam que aquela mulher era uma peste. Queridos, aquela mulher se tornou minha mãe. Minha mãe, mãe da minha esposa. Teve uma época, então era tipo uma ilha, tinha que atravessar de balsa para lá, que não tinha pão porque não tinha trigo. Deu um problema na balsa, então não tinha como atravessar. Não tinha como atravessar. E não tinha pão. Muita gente ficou sem pão. Eu comia bolo todo dia. Ela fazia bolo lá, bolo de aipim, chamada macaxeira, né? Um era para nós. Quando os barcos do marido dela, tinha 2 ou 3 barcos, que chegavam da pesca, ela pegava aqueles peixes enormes, dourada, e levava lá para casa. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, né? Por causa do Didi, a camisa do Didi, a camisa do meu avô, né? Então aconteceu aquilo, então meu avô, um homem que merece ser lembrado, um homem digno de lembrança, um homem que deixou marcas profundas, um homem que fez a diferença. Perdoa, meu avô, se eu não sou aquele neto, por sinal, quando tu morreu, eu não estive lá, né? Muitos anos que a gente não se viu e só na glória, tá bom? Mas você tinha mais de 50 netos. Netos, bisnetos, tataranetos, tinha muita gente. Nessa época eu estava cuidando de um casal de idosos que não teve nenhum filho. E eu para eles fui filho, fui neto. E quando chegou no hospital, um dia o médico perguntou para o papai, esse pai postiço que viveu comigo aqui cerca de 6 anos, quem é esse moço aí? Aquele velho de 93 anos disse assim, é o meu pai, é o meu pai. Então, para esse, eu tive um filho de 93 anos e uma mãe
e uma filha de 93 anos. Que privilégio esse meu, né? Fui deixá-los no cemitério. Então eu não fui lá, não estive perto do meu avô, eu estava aqui nessa missão, cuidando de um casal de idoso que não teve nenhum filho, que não teve nenhum neto, e eu para eles fui filho, fui neto, fui pai, enfim. Obrigado, meu avô, obrigado. Eu sei que não sou digno de desatar as suas sandálias, inclusive as sandálias da tua história, que foi uma história grande, mas estou aqui para te agradecer pelo homem que você foi, pelo legado que você deixou. Quantos filhos, quantas filhas, quantos netos, bisnetos estão aí criados. E com certeza, muitos de nós temos muito que nos inspirar no Senhor, no tipo de pessoa que você foi. A minha avó, querida e amada, continua lá, em Santa Maria da Barreta, para quem eu mando um abraço, mando um beijo muito especial.